Então, hoje nós vamos continuar falando do manejo integrado de doenças de plantas. Manejo integrado de doenças de plantas, acho que todo mundo já compreendeu, é a forma de fazer um controle de doenças integrando várias ferramentas que o produtor pode utilizar. O controle químico, que é o mais usual, o uso de fungicidas para doenças fúngicas, né? O uso de nematicidas para controlar nematóides, bactericidas. Para vírus não tem nada, né? Para vírus você tem que fazer prevenção. Alguns vírus são transmitidos por insetos vetores. Nesses casos, usar um inseticida para controlar o vetor, né? É uma alternativa. Nós falamos, então, de controle biológico, que é o uso de outro organismo controlando o organismo que é fitopatógeno, né? Falamos, inclusive, do fungo do gênero Tricoderma, que é muito utilizado no controle biológico de algumas doenças fúngicas de solo, que ele realiza parasitismo desses fungos, a gente explicou. Falamos do controle químico e hoje nós vamos falar do controle genético. Controle genético, pessoal, nada mais é que o uso de plantas melhoradas para ter resistência a determinadas doenças. Nós não temos materiais resistentes para todo tipo de doença dentro de uma cultura, mas nós temos aí algumas plantas que são mais resistentes ou até mais tolerantes. A gente vai ver a diferença de tolerância e de resistência para alguns das principais doenças. Esses programas de melhoramento são desenvolvidos por multinacionais, por exemplo, uma Syngenta, essas empresas que trabalham com sementes, elas trabalham com material mais produtivo e também buscam dentro desses materiais que estão sendo melhorados resistência às principais doenças daquela cultura. Nós também temos empresas como a Embrapa, né, que é uma empresa do governo, que também trabalha com melhoramento genético de algumas culturas. Então, esse controle genético seria, na prática, a utilização de plantas mais resistentes ou mais tolerantes a uma determinada doença. A resistência genética é uma estratégia que hoje é uma ferramenta que está aí na mão do produtor disponível, né? Não para todas as culturas, mas aí, e nem para todas as doenças, nós temos esse material, mas nós temos aí já um leque maior do que há alguns anos atrás, pela tecnologia, né, pela ciência que tem sido desenvolvida no nosso país, no mundo, tem tido essa possibilidade de ter materiais aí com resistência a algumas doenças. Então, o que o produtor tem que fazer? Na hora que ele vai buscar, vai plantar milho, vai plantar tomate, vai plantar batata, ele tem que decidir que material que se adapta bem à sua região e se para as principais doenças, por exemplo, a batata para requeima, né, que nós já temos materiais com resistência, se aquele material que tem disponível, aquela cultivar que tem disponível no mercado, vai se adaptar bem à região e se vai ter uma produtividade boa naquela região que ele vai plantar, para compensar, porque não adianta escolher um material só pela resistência à doença, tem que ser produtivo, tem que ter lucratividade no final da safra para o produtor. Isso também conta. Então, não vai ser o produtor escolher um material só porque ele é resistente à principal doença daquela cultura. Tem que também ser produtivo. Então, um dos grandes aí trabalhos do melhoramento genético é buscar material que seja muito produtivo e também apresentar resistência a principais doenças dessa cultura. O que é resistência, né? Uma planta resistente, por exemplo, a um fungo, um mofo branco, feijão mais resistente ao mofo branco. Aqui só dando como exemplo. A planta que tem resistência, ela tem algum mecanismo químico ou até físico que vai afetar o desenvolvimento do patógeno nessa planta. Tem algumas plantas que têm substâncias químicas na sua composição que interferem grandemente na colonização desse fungo
na sua estrutura dessa planta, impedindo ali o desenvolvimento. Então, ela tem uma barreira química. Tem algumas plantas que têm uma barreira física, mais tricomas, que são aqueles pelinhos ali sobre a folha que interferem na infecção do fungo ou da bactéria na planta. Então, a resistência é essa barreira química ou barreira física que a planta tem para impedir a infecção por um determinado patógeno. Essa resistência, ela tem gradação, desde uma resistência completa, a planta não é afetada por aquele patógeno, ela não é infectada por aquele patógeno, por uma defesa química ou por uma defesa física ali na sua estrutura, até mediamente resistente e até totalmente susceptível. Então, tem essa gradação de resistência, não é que todos os casos uma planta vai ser totalmente resistente àquela doença. Tem mediamente resistente, totalmente suscetível e resistente. Para quantificar essa resistência, são feitos trabalhos de laboratório, de casa de vegetação, para estudar como que essa planta reage à ação de determinado patógeno. Então, nos programas de melhoramento, depois que faz ali os cruzamentos entre um material que é muito produtivo, que é importantíssimo continuar sendo muito produtivo, né? Com materiais tem que ser entre a mesma espécie, né, pessoal? Que apresente uma determinada resistência. Depois que obtém ali do cruzamento entre essas duas plantas, você obtém o F1, vai ter que testar a questão da resistência para aquela doença que você quer obter um material resistente. Aí os pesquisadores vão artificialmente inocular o patógeno na planta e verificar qual que é a reação, qual que é o grau de sintomas que vai manifestar nessas plantas. Com relação a esse grau de sintomas manifestado, o que vai fazer a gradação de um material resistente a tal doença ou suscetível ou mediamente resistente. Como quantificar a porcentagem de planta doente, com porcentagem de órgão com sintoma, e também a quantidade de patógeno na planta por teste de laboratório. Por exemplo, quando se trabalha com materiais resistentes à virose, se estabelece esse contato da planta com o vírus e depois realiza um teste de laboratório para ver a quantidade desse patógeno ali nessa planta. Essa resistência, ela vai desde uma questão física da planta até uma questão química, né? A questão física são uma cera que protege ali a folha, todas as plantas têm, né? Mas às vezes tem um material ali, por exemplo, de tomate, que tem uma proteção de cera maior que outro material, que isso impede, por exemplo, a entrada de um fungo na folha. Desde a presença maior de pelos sobre uma folha, sobre o caule, que impede a entrada de um patógeno, desde compostos químicos que essa planta apresenta. Dentro de uma mesma espécie, vamos falar de tomate, na mesma espécie de planta, nós temos uma variabilidade genética grande, e tem plantas que têm características físicas ali, de maior quantidade, por exemplo, de cera sobre o caule, sobre a folha, maior quantidade de pelo sobre a folha, sobre o caule, e também tem uma grande diversidade de compostos químicos que apresenta essa planta. E muitos desses compostos químicos, pessoal, está relacionado com a defesa da planta. A planta não é um organismo sem sistema imunológico. A planta tem um sistema de defesa. Mas o que aconteceu quando nós humanos, buscamos o melhoramento genético de plantas altamente produtivas? Perdeu-se a sua resistência a doenças. Porque a planta ela não consegue ter 100% de produtividade e muito resistente à doença. Quando se trabalha buscando material muito produtivo, você perde um pouco dessa questão da resistência. Então, por isso que os materiais que a gente tem muito produtivo, muitas vezes, não são esses materiais que a gente planta de milho, de soja. Hoje nós temos já materiais com resistências a algumas doenças, né? Mas estou falando que, a princípio, o melhoramento ele não estava
olhando para a questão de resistência a doenças, né? Estava olhando para a produtividade, então trabalhava só em cima desse pilar de produtividade. Então, um material muito produtivo, mas pouco tolerante ali, pouco resistente à ação de micro-organismos fitopatógenos. Tolerância é diferente de resistência, pessoal. Resistência é barreiras físicas ou químicas que essa planta apresenta para a não entrada do patógeno. Já a tolerância é que a planta vai conviver, digamos assim, com o patógeno, mas com redução menor dos efeitos desse patógeno dentro da sua fisiologia. Convive melhor com a doença do que uma planta susceptível. Dessa forma, para vocês tentarem entender. Não, uma planta tolerante não é que ela não é infectada por um fungo, por uma bactéria, por um vírus, mas ela consegue conviver melhor com esse patógeno sem afetar grandemente a sua produtividade, quando comparado com uma planta totalmente susceptível àquele patógeno. A planta suporta a ação desse patógeno sem afetar em diferentes graus, né, também de tolerância. Nós temos plantas altamente tolerantes a uma determinada espécie de fungo, temos mediamente tolerante. Então, em diferentes graus, ela afeta menos a planta com relação a quando você compara uma planta totalmente susceptível. Então, ela convive com o patógeno. As plantas, elas têm táticas aí, né, químicas, que são metabólitos secundários, que eles atuam sobre o patógeno, numa forma de defesa da planta, e temos as barreiras físicas, os tricomas, a cutícula, as ceras que recobrem o tecido da planta, tudo isso são barreiras físicas da entrada do patógeno na planta. Então, essa questão da parte química, que são metabólitos secundários que a planta apresenta, e barreiras físicas, são as principais estratégias que a planta tem de se defender dos patógenos. Esses metabólitos secundários são entre alcaloides, compostos cianogênicos, fenólicos, glicosinatos, terpenoides, são substâncias que têm ação de defesa na planta. Aqui só para mostrar para vocês, tricomas, né? O que são os tricomas? São essas estruturas sobre os tecidos vegetais, aqui sobre uma folha, né? Algumas plantas que têm maior número de tricomas pode representar uma barreira física da penetração, por exemplo, de um esporo de fungo, para alcançar o tecido ali da planta e realizar a colonização. Então, isso é um exemplo de uma barreira física. Aqui nesse gráfico, nós temos uma forma para vocês entenderem um pouquinho essa diferença de resistência e tolerância, tá? Se vocês ainda ficarem em dúvida, podem deixar nas perguntas aí que eu já respondo para vocês. A resistência, nesse gráfico aqui, ó, vamos ver o que são as variáveis. Relação à redução do rendimento da cultura com a quantidade da doença. Aqui no canto esquerdo, nós temos um R, que representa uma planta resistente. Aqui no canto direito do eixo X, nós temos o S, né, que é totalmente susceptível. Uma planta resistente, ela vai ter baixa quantidade da doença, porque ela tem barreiras físicas e barreiras químicas que impedem o desenvolvimento dessa doença no seu organismo, na planta. Uma planta tolerante, ela não impede o desenvolvimento da doença. A doença vai ocorrer, só que ela tem condições ali dentro da sua fisiologia de tolerar a ação desse patógeno sem prejudicar grandemente a sua produtividade. Vocês veem que a redução da produtividade da planta que é tolerante, ela é baixa, né? Tem muita doença na planta, ou seja, vamos pensar em partículas virais de um vírus X numa planta Y, né? Tem muita doença nessa planta, mas essa planta consegue tolerar a ação dessa doença sem prejudicar a produtividade. Já o material que é suscetível a uma doença, ele vai ter uma redução muito grande da produtividade quando aumenta a quantidade de doença dessa planta, quando vai aumentando a colonização desse patógeno dentro da planta, tá?
Então, é importante vocês entenderem isso. Resistência são barreiras que impedem a infecção. Tolerância. A planta convive, consegue suportar esse micro-organismo sem afetar grandemente o seu desenvolvimento, a sua produtividade. Aqui só destacando, a planta tolerante tem grande quantidade da doença, mas apresenta baixa interferência do patógeno na produção, representando em toneladas por hectare. A planta resistente baixa a quantidade da doença, porque ela tem mecanismos físicos e químicos, ou muitas vezes só químicos ou só físicos, ou a junção dos dois, para evitar a infecção por um determinado patógeno. Qual que é a vantagem, né, de obter e ter no mercado plantas resistentes a determinadas doenças? É uma forma segura para o produtor, né, de evitar as principais doenças da sua cultura. É uma forma que os custos são, claro, diluídos ali, quando você compra a semente, já vem a tecnologia daquela semente incluída naquele saco. Você paga caro para o material, né, melhorado. Mas já vem incluído esse custo da tecnologia. A facilidade de manejo é muito boa, porque você planta e já tem dentro dessa planta essa característica genética, né, de ser mais resistente ou mais tolerante. Obtenção de genótipos resistentes. Como aqui eu vou falar de uma forma bem simplificada, né, para falar mais aprofundado, seria aí um especialista em melhoramento genético, né? Nós temos aqui, vou falar bem rapidamente para vocês, só para vocês terem uma noção. Para obter uma planta, vamos falar de milho, que tenha resistência ao carvão, né? Que é aquela doença que deforma os grãos, que na verdade tem uma substituição pelo fungo no lugar do amido, ali dos grãos. Para obter esse material, e hoje nós temos materiais resistentes a essa doença, foi buscado dentro do banco de germoplasma do milho materiais que tinham resistência natural a esse fungo. E foi feito cruzamentos, né, com materiais muito produtivos para obter materiais produtivos, tendo a polinização com esse material resistente, obtendo materiais que tenham produtividade e resistência a essa doença que a gente está falando aqui como exemplo, que é o carvão do milho. Então, mas não é simples assim. Pega uma planta e faz ali a polinização cruzada com outra. Não é tão simples, porque depois que você obtém esse material, vem anos de estudos para testar a adaptação desse material em diferentes regiões do país, testar qual que é realmente o grau de resistência dessa planta a essa doença que você está querendo buscar resistência. Então, são trabalhos de pesquisa de anos, que se obtém ali uma grande quantidade inicialmente de material, mas a passar dos anos ali de pesquisa vai afunilando, às vezes, para chegar em um material para ser lançado no mercado. Então, são trabalhos que exigem muito investimento, muita ciência, né, para obter esses materiais que tem hoje já disponíveis no mercado. Esse banco de germoplasma, por exemplo, no Brasil a gente tem a Embrapa, que tem o banco de germoplasma do feijão, do arroz, do milho, e as empresas também, as multinacionais, elas têm esses bancos de germoplasma. O que é banco de germoplasma? É sementes de uma diversidade grande de material de milho, de feijão, para possibilitar ali ter dentro desse material que tem disponível, fazer cruzamentos e obter novas cultivares, novos híbridos, né, para que tenha uma boa produtividade também, capacidade ali de ter entre tantas plantas, tantas sementes, de tanto material daquela espécie armazenado, uma fonte de resistência às doenças. A obtenção desses bancos, onde fica a grande fonte de diversidade genética de uma planta? No seu centro de origem. O que é centro de origem, gente? É onde é a região de origem de uma determinada planta. Por exemplo, aqui no Brasil, é o centro de origem da mandioca, do maracujá, do abacaxi, do cacau. Então, é no nosso país que inicialmente
foi observada a presença dessas plantas, né, que nós temos a maior diversidade genética. Então, é preciso cuidar dessa diversidade para possibilitar realizar cruzamentos e obter materiais cada vez mais produtivos e também com resistência a doenças, a pragas, né? Outro exemplo aqui, na Índia. A Índia um local onde é o centro de origem da manga. Então, ali tem uma grande diversidade genética da manga. E para buscar materiais mais produtivos, mais doces, com menos fibra, onde é que tem essa grande quantidade de materiais? Na Índia, mas hoje os países já também estabeleceram seus bancos de germoplasma, de feijão, de arroz, né, para as suas próprias pesquisas. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês um exemplo dessa questão de resistência de materiais. Nós temos nesse quadro vários cultivares de algodão. Isso aqui está escrito aroeira, ipê, é o nome do cultivar, tá? De algodão. Não é os nomes aí de plantas, não. A gente sabe. É o nome, por exemplo, Delta Opal, Ita 92, IAC 23, IAC 24. Isso aqui são nomes de cultivares de algodão. Tem muitos outros, aqui só para exemplificar. E vem nas linhas na frente falando sobre qual que é o grau de resistência às principais doenças aqui. Por exemplo, vou pegar aqui o material IAC23. Ele é resistente à virose, ele é altamente resistente à bacteriose, ele é tolerante a nematóide, ele é mediamente resistente à fusariose. Então, e aqui quando não tem informações, por exemplo, a máquina, o material a cultivar máquina, não tem informações sobre a questão dos nematóides. Então, ali não tem nenhuma letrinha, né? Sendo que o MR aqui representa mediamente resistente, o AR altamente resistente, o R resistente, o T, que é tolerante, que a gente falou, né? Tolerância, ele convive bem, sem reduzir tanto a produtividade. Então, e o S é totalmente susceptível, tá? Por exemplo, o delta penta, ele é susceptível à bacteriose. Aqui outro exemplo. Aqui temos uma lista de cultivares de feijão. Pérola, aporé, rudá, diamante negro, jalo precoce, FT nobre e outros. Aqui só para exemplificar. Nós temos aqui em cima algumas das principais doenças do feijão. Mancha angular, antracnose, ferrugem, encrestamento bacteriano, a mancha do fusário, mosaico dourado. E nós temos aqui qual que é a questão de resistência, tolerância, ou se é susceptível a essas doenças. Vou pegar aqui um exemplo do diamante negro, né? Cultivar de feijão diamante negro. A mancha angular, ele é mediamente susceptível. A antracnose, ele é mediamente resistente. A ferrugem, mediamente resistente. Ao crestamento bacteriano resistente. A mancha do fusário, ele é susceptível. E ao mosaico dourado, ele é susceptível. Então, o produtor, com base nessas informações que a empresa que vende semente vai dar para ele ali no catálogo, né, no catálogo de semente, que tem todas as informações desse material, ele vai ver, primeira coisa, se esse material ele é adaptado para a região dele, tá? Outra coisa, se ele é bem aceito pelo mercado, se ele é bem produtivo. E depois ele vai observar outra questão. Tem muito problema na minha área de feijão com antracnose. Então, vai buscar um material dentro desses que tem no mercado e que atenda primeiramente a questão da produtividade, adaptação na sua área, que seja mais resistente àquela doença que mais ele tem problema na sua área, né? Ou as doenças que ele mais tem problema na área. É uma ferramenta importante nesse manejo. Sozinho, talvez não seja suficiente, né? Que você vai ter, às vezes, a resistência para uma doença, mas você vai deixar de preocupar com aquela doença e focar nos outros problemas fitossanitários que você vai ter na sua lavoura. Então, é uma ferramenta importantíssima dentro do manejo de doença de plantas. Aqui,
mostrando com relação dos cultivares de amendoim. E as principais doenças aqui, mancha preta, mancha castanha, verrugose e a mancha barrenta. O Iacê-Caiapó, ele é resistente à mancha preta, resistente à mancha castanha, mediamente resistente à verrugose e resistente à mancha barrenta. Então, se, por exemplo, o produtor tem problema na sua área de cultivo de amendoim com essas doenças, e esse material, lá no catálogo, ele viu que é recomendado para a sua região, que produz bem, ele vai fazer uma opção, uma forma de reduzir esses problemas sanitários na área dele. De um modo geral, segundo aqui esse autor, o Walker 59, de um modo geral, a obtenção de cultivares resistentes a patógenos deve ser encarada como um programa contínuo. Isso não é as empresas de melhoramento, né? As multinacionais, as empresas como a Embrapa, ela não para de fazer essas pesquisas. É um programa contínuo, né? Buscando aí materiais que sejam resistentes às principais doenças ou mais tolerantes e também produtivos. A variabilidade do potencial dos patógenos não permitirá que se obtenha uma cultivar resistente e que permaneça como tal por um período indefinido. A gente sabe que os patógenos, esses micro-organismos, eles têm uma grande capacidade de adaptação, né, de criação de novas raças, por exemplo, fungos com raças específicas para uma determinada planta, então tem uma grande capacidade desses micro-organismos se adaptar às plantas. Por isso que não, quando se obtém uma grande quantidade de material resistente, não é que aquilo ali vai ser para sempre. Tem que estar um programa contínuo, porque sempre tem novos materiais, novas raças de patógenos, ou bactérias e fungos e vírus que não tinham no nosso país e vieram, né, em material contaminado de outro país, de uma forma, às vezes, que nem sabe como chegou, mas chegam novas doenças, chegam novas pragas na nossa área. Então, o trabalho de melhoramento genético, ele é contínuo e deve ser realizado aí pelas empresas, né, multinacionais e também empresas do governo, como a Embrapa, para sempre obter materiais melhorados, né, com resistência, tolerância ou tolerância a essas principais doenças da cultura. Para a gente finalizar, vou falar para vocês sobre controle físico. Nós já falamos biológico, químico, genético e físico. O controle físico, ele enquadra tratamentos térmicos das plantas, de mudas, de frutos, de solo também, inclusive, quando se quer obter um substrato totalmente sem presença de patógenos, se faz tratamentos térmicos para matar esses micro-organismos, né? De recipientes, por exemplo, de vasos, que vai ser utilizado em cultivos também, pode-se fazer tratamentos térmicos, que é imersão em água quente, né? Mas não a ponto de deformar aquele recipiente. Também é feito tratamentos térmicos em órgãos de propagação, como sementes, estacas, quando é feito o método de estaquias em algumas formas de propagação. Outro método físico de controle de doenças, a refrigeração. Isso aqui, pessoal, principalmente na pós-colheita, quando se transporta frutos em uma temperatura mais baixa, é uma forma de evitar o desenvolvimento de doenças. Vocês lembram que para ter uma doença tem que ter um ambiente favorável. Se manter uma temperatura mais baixa, mas uma temperatura baixa, gente, pessoal, mas essa temperatura tem que ser ali de acordo com o material vegetal que você vai transportar, de não causar injúrias físicas nesse fruto, ou nessa folha, nessas flores que vão ser transportadas. Tem que ser uma temperatura baixa, mas que foi testada e sabe-se que não causa injúrias ali sobre essa planta. Não adianta você querer transportar, por exemplo, a manga numa temperatura de 2 graus, que você vai causar injúria ali na casca, né? Então, tudo tem que ser a temperatura adequada, que foi testada, para garantir uma maior longevidade daquele produto, né, daquele produto vegetal, e uma menor ação do patógeno, porque temperaturas mais baixas, esses patógenos muitas vezes não é a temperatura adequada para ele desenvolver.
Outro método físico, secagem, quando a gente fala da secagem de grãos para armazenamento, quando você tem umidade no tecido vegetal, é uma porta ali, uma questão de um ambiente que favorece muito o desenvolvimento de doenças. As barreiras físicas, o que é essas barreiras físicas? Na maçã, por exemplo, passa uma camada de cera, que vai proteger esse fruto tanto contra a perda de água com o ambiente, mas também de entrada de patógenos ali durante o transporte desses frutos. Uso de radiações. Temos aí comprimentos de luz que as luzes ultravioleta, por exemplo, que tem capacidade de matar esporos de fungos, células bacterianas, e também é uma forma aí de poder garantir sanidade de pós-colheita de alguns frutos. A utilização desses agentes físicos para o controle de doenças, temperatura, luz, radiação, ventilação. Vamos falar do uso de temperatura elevada, a termoterapia e materiais de propagação. Por exemplo, fazer tratamento de estacas, fazer tratamento de sementes com termoterapia. Só que essa temperatura não pode ser elevada a tal ponto de causar mortalidade das células daquele tecido de propagação. Ela tem que ser testada, essa temperatura, para cada material de cada espécie vegetal, para saber qual é a temperatura ideal que leva à desinfecção daquele material de bactérias e de fungos, mas que não causa a mortalidade do tecido vegetal. Quando o patógeno é mais sensível ao calor que o material vegetal, ótimo, você tem um resultado muito bom dessa termoterapia. Aqui nós temos alguns dados, né, com relação a tratamentos térmicos. Por exemplo, de sementes de abóbora, para combater o Fusarium solane, né? A modalidade calor, água quente e a temperatura a 55 graus por 15 minutos. Nós temos esse dado preciso de temperatura e tempo porque foi feito estudos e verificado que a essa temperatura e por esse tempo, esse período de exposição, não afetaria a germinação daquela semente. Se ficar, por exemplo, a 56 graus por 20 minutos, aí já começa a ter redução. Então, por isso que, para obter esses dados que vocês estão vendo aí, foi feito testes para obter aí, né, qual que seria o tratamento de termoterapia eficiente sem que prejudique a qualidade da semente desses materiais. Tratamento térmico do solo. Por exemplo, quero obter para fazer minhas mudas um substrato sem presença de nenhum patógeno, que o grande problema da gente fazer muda é que às vezes você já pega um solo que está com presença de nematóide, com fungos, né, fungos fitopatógenos e bactérias. Então, esses substratos que a gente também compra, eles passam por esses tratamentos, né? E também tem como fazer isso com o solo. Injetando ali vapor de água quente, né, com uma quantidade de sol que você quer desinfectar, e injeta ali sobre essa lona uma temperatura de água, um vapor de água quente, ou também autoclavar esse solo. Nos laboratórios, se a gente estivesse tendo aula prática, né, eu ia mostrar para vocês, tem a autoclave, que ela é como se funciona como uma panela de pressão, bem grande, que ela é usada para desinfectar materiais de laboratório, e também pode fazer com uso aí de substratos, né? Você pega o solo, coloca num recipiente e põe dentro da autoclave com a temperatura e o tempo que é recomendado para esses tratamentos de solo. E deixa lá, e aquela temperatura vai ocasionar a mortalidade de todos os micro-organismos. Só que o problema é que não mata, nesse caso, só os micro-organismos que são ruins, só os patógenos, mata também os micro-organismos benéficos desse solo, sendo necessário depois fazer uma recolonização desse substrato ou desse solo com micro-organismos benéficos, porque quando você coloca um solo numa autoclave, você vai zerar
ali os organismos, vai constituir um vácuo biológico, matar todos os organismos vivos ali. Então, não só os ruins, os bons também. Depois tem que utilizar aí, fazer uma recolonização dos micro-organismos benéficos. Outra forma de controle físico é a solarização, é usar a própria calor do sol, né, para realizar a desinfecção de solo. Cobre o solo com plástico, né, faz ali o revolvimento do solo, depois cobre ele. Isso vai gerar um efeito de aquecimento, né? Isso deixa por um período, mais ou menos de um mês, considerando que faz algumas medições de temperatura, que a temperatura interna desse solo ali recoberto com esse plástico esteja de 42 a 50 graus Celsius. Essa temperatura alta vai estimular a colonização de micro-organismos benéficos e vai matar muitos micro-organismos que são fitopatógenos. Não vai criar o vácuo biológico e também não vai isentar esse solo 100% de patógenos, tá? Mas é uma forma de reduzir a quantidade de patógenos do solo. Baixa temperatura. Isso é muito usado para transporte. Por exemplo, vai exportar manga, vai exportar melão para os Estados Unidos, para a China, para a Europa. Esses frutos vão dentro dos containers lá dos navios, em câmaras refrigeradas, para garantir, claro, que esses frutos durem mais, demorem mais para amadurecer, porque temperaturas mais baixas retardam a liberação do etileno, né? Mas também tem uma função de evitar a ocorrência de doenças. Temperaturas elevadas é um fator aí que condiciona a ocorrência de muitas doenças. Para transportar flores também, que são muito sensíveis, né, tem que ser refrigerado. Quando você vai em um supermercado, em um sacolão, muitos já contam ali as frutas mais sensíveis. Em muitos supermercados você já encontra uma área que fica refrigerada para o armazenamento deles, que é para garantir um ambiente menos favorável para o desenvolvimento de fungos de pós-colheita, tá? Bactérias, porque o problema não está só lá na lavoura, nós temos problemas também de doenças na pós-colheita. Outra forma de controle físico é a atmosfera controlada. Quando faz o recobrimento de frutos com ceras, com plásticos. Não sei se vocês já observaram, mas principalmente maçã, às vezes importada, ela vem com uma camadinha de cera, ela não é brilhosa, e você lava, ela brilha, né? Que muitas vêm com esse tratamento com uma cera recobrindo, que é para reduzir ali a troca gasosa do fruto com o ambiente, que vai reduzir, vai aumentar a longevidade prateleira, mas também vai impedir o desenvolvimento de patógeno. Ali durante o transporte tem um fruto que está contaminado, vai impedir a entrada desse patógeno nesses outros frutos. Nós também temos uma ferramenta que é o uso, né, de radiação, né, que vai matar alguns patógenos, tratamento de alguns materiais vegetais, sementes com radiação. Raio-X, elétrons que são diretamente feito para tratar frutos ou algumas outras estruturas vegetais, eles eliminam fitopatógenos. Por exemplo, quando eu trabalhava em um laboratório, para a gente evitar que tivesse o desenvolvimento de doenças nas lagartas que a gente criava, as spodópteras, né, que a gente criava no laboratório para pesquisa, nós ligávamos uma luz ultravioleta, não podia ter ninguém no ambiente, a gente saía, ligava a luz do lado de fora e deixava ali por algumas horas, para ocorrer a desinfecção, matar fungos, bactérias que pudessem estar no ambiente, que poderiam contaminar as dietas que a gente usava na criação dessas lagartas, como uma fonte aí de controle físico também. O controle cultural nós vamos deixar para a semana que vem, que a gente está aí já, né, com o nosso horário mais apertadinho. Eu quero falar com mais cuidado do controle cultural, que é importantíssimo, né, como manejo de doenças também, que entra a nossa famosa rotação de cultura, que a gente fala tanto em praticamente todas as disciplinas que vocês estudam aí da parte técnica, vocês já ouviram e vão ouvir falar de rotação de cultura.
que é uma medida eficiente de quebrar ciclo de doença e fazer rotação com plantas de famílias diferentes. Isso é importantíssimo. Não adianta você estar tendo problema com doenças do tomate e rotacionar com pimenta, com pimentão, com batata, que são da mesma família. E a maioria das doenças que acontecem no tomate acontece na batata, no pimentão, na pimenta. Então, rotacionar com plantas de famílias diferentes, rotacionar com plantas que não sejam hospedeiros daquele principal problema que você está tendo na sua lavoura. Planta o tomate, planta o milho, né, que são totalmente diferentes as plantas, e muitas das doenças que acometem o tomate não acometem o milho. Então, é uma forma aí e muito eficiente, né, uma medida cultural muito importante para o manejo de doenças, que a gente vai falar com mais detalhes na próxima semana. O vazio sanitário, ele entra, na verdade, nem aqui eu enquadro ele melhor como uma medida legislativa, tá? Que ela é obrigatória dentro da lei, que estabelece aquele período que é proibido cultivar, só que vazio sanitário não se aplica para controle de qualquer doença, né? Como a gente já falou, foi até uma questão da prova. Para estabelecer um vazio sanitário, o patógeno tem que ser muito específico àquela cultura e ser uma cultura de ciclo anual, né? Como é o caso que a gente estabelece o vazio sanitário da soja. Para reduzir, não acaba, né? Porque o patógeno ele consegue colonizar ainda algumas plantas daninhas, né? Não acaba, mas reduz um pouco o problema da ferrugem asiática da soja. Uso de material de propagação sadio, semente de boa origem, né, semente certificada, muda de viveiros que tenham certificado também para produção de mudas. Se você compra material que não tem credibilidade de quem está produzindo, você vai ter um risco muito grande de estar levando doença para a sua área, né? O hogging, que é a eliminação de planta doente, isso é muito comum para o greening, né? Que quando o seu é obrigatório também, observou planta com sintoma de greening, o produtor deve arrancar, cortar ela e passar um herbicida no toco para evitar a brotação, porque aquela planta ela significa um foco de transmissão da doença. Eliminação de resto de cultura, incorporar esse resto de cultura ali no solo, não deixar colher o tomate e abandona lá a lavoura. Aquilo lá é um prato cheio para patógeno desenvolver, né? O ideal é fazer, se não for sistema de plantio direto, né, gente? Para plantio direto não tem como você fazer essa incorporação, né? Porque isso não, como vocês sabem, a definição de sistema de plantio direto. Mas para cultivo convencional, a incorporação do resto de cultura no solo é uma alternativa para reduzir essa fonte de inóculo, né? Inundação, isso para áreas que é possível, né, pessoal? Faz inundação ali da área pela questão do oxigênio, vai reduzir um pouco de algumas doenças. Incorporação de matéria orgânica no solo. O sistema de cultivo, a forma de preparo do solo, o espaçamento que se é adotado no cultivo, ele vai interferir no microclima mais ou menos favorável com a doença. Tudo isso interfere. Uma planta com adubação controlada, bem feita, ela vai resistir mais à doença. Já falei isso aqui para vocês. É como nós, se a gente está alimentando mal, está estressado, a gente fica mais suscetível à doença. Nosso sistema imunológico fica baixo. Agora, quando a gente está bem nutrido, bem descansado, bem hidratado, a gente tem o nosso sistema imunológico está mais preparado para enfrentar uma infecção. Para as plantas é da mesma forma. Se a planta está com deficiência hídrica, uma adubação desequilibrada, com excesso de algum nutriente ou com falta de algum nutriente, ela vai ficar ali com o seu sistema imunológico, né, que ela tem a sua defesa, mais susceptível à doença. Irrigação controlada, pessoal. Sem excessos, o excesso de irrigação, ele também vai formar microclima ali, excesso de umidade para o desenvolvimento de doenças, nem a falta. O estande de planta, se você adensa muito, forma um microclima ali entre as plantas que favorece muitas doenças. Época de semeadura, época de plantio. O tomate industrial, eu já falei para vocês, ele é cultivado no Brasil na época de outono e inverno, para fugir daquela janela de maior quantidade de chuvas, onde favorece muito a ocorrência de doenças. A poda,
para ter mais aeração, por exemplo, na mangueira, na goiaba, né? Para ter a aeração da copa, para possibilitar até no tratamento químico de doenças, ter uma penetração do produto de forma mais homogênea nessa copa. Barreiras físicas, plantio de quebra de uma cerca viva, por exemplo. E a gente vai falar depois mais com alguns detalhes e até citar alguns exemplos de doenças e identificação de algumas doenças na próxima aula, para a gente finalizar a doença e começar a falar de entomologia, né? Como eu disse no início da aula, que é estudo dos insetos, né? Tanto insetos, nós vamos estudar, dar um foco especial para os insetos praga, que são os grandes problemas da agricultura, mas vamos falar também dos insetos benéficos, as abelhas polinizadoras. Vamos falar dos insetos benéficos, que são predadores de outros, dos insetos pragas, que são parasitóides dos insetos praga. Então, vamos ter muita coisa para aprender. É um assunto muito bom, que a professora gosta muito de falar, que é entomologia. O Miguel está perguntando o herbário até sexta. Isso, o herbário ou o trabalho de doenças de plantas, certo? Até sexta-feira eu estou recebendo para lançar a nota para vocês. Alguma dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo de hoje? Tranquilo? Um bom dia para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda mensagem. E a gente se encontra semana que vem. Um bom feriado para vocês. Aproveitem para descansar. E quem tiver alguma coisinha pendente, aproveita para pôr em dia também, né? Fiquem com Deus. Um abraço. Falou!